mais um Pauta Afiada, eu, Bia Verano, e hoje a gente vai falar de um tema muito curioso, isso mesmo, o preconceito, gente, esse preconceito velado que o brasileiro tem, né? Não só o brasileiro, o mundo inteiro tem esse preconceito, uns países mostram mais, outros mostram menos, né? O Brasil é esse país cordial, que age assim com o coração, né? O cordial vem disso, vem do coração. O que está em alta hoje, a gordofobia, LGBTfobia e também a xenofobia. A gordofobia, esse ódio, essa discriminação mesmo contra o gordo, né? E gordofobia, a gente vai trazer, é crime, não é crime? LGBTfobia, é crime, não é crime? E a xenofobia, gente, também, as coisas estranhas, né? Esse medo do estranho, medo do desconhecido. No país temos muito isso, né? Fora também, óbvio, com outras nacionalidades, mas aqui dentro, com as regiões também, né? Do norte, sul, sudeste, sempre tem, principalmente das regiões norte e nordeste, onde o pessoal vem em busca de empregos, aqui no sudeste mesmo, nós estamos no sudeste, e acabam sofrendo algum tipo de preconceito com relação a isso. Então é um tema polêmico, a gente vai trazer aqui no nosso Pauta Afiada de hoje, e ele já está aqui, já deu um aceno para mim, Alex Evans, e ele, olha lá, chegou! Oi, Evans! Tudo bom? Tudo bem, querido? Hoje cortou Pô, um pouco menos, né? Evans, vamos falar um pouquinho então sobre esse preconceito velado que a nossa sociedade traz, de todo o preconceito que existe, mas eu acho que a LGBTfobia, a gordofobia, que também está bem alta, e a xenofobia são algo que, de alguma forma, criam algum destaque, né? Inclusive a legislação já trazendo aí alguma coisa com relação à LGBTfobia, né? Eu acho que a gente pode falar sobre isso, acho que é importante falarmos, né? A xenofobia menos, né? Acho que muita gente faz e nem sabe que faz, né? Tem esse preconceito e nem sabe que tem, né, Evans? Quando fala do outro, causa estranhamento, mas ele é esquisito, vem da onde, né? E isso já é um preconceito também, né? isso sempre existiu, mas é só agora que está sendo meio que colocado como uma fobia, né? Porque às vezes a gente próprio já cometeu isso e não sabe que estava cometendo, né? O simples fato da gente falar assim, olha lá aquele japa, e ele não é japonês, ele é coreano, Às vezes é entendeu? coreano, né, Evas? Nesse erro ali a gente já meio que cometeu uma xenofobia, mesmo que a gente não tivesse a intenção, né? E Porque nem existem. entendido que isso é uma xenofobia, né, Evas? Exatamente, tem gente que ainda nem sabe o que é, o que significa xenofobia. Porque também, gente, é tanta fobia que a gente às vezes se perde no meio do caminho. É verdade, eu me lembro que antigamente, até no LGBT também, era só, como é que era? GLS, não é isso? Agora Isso. já virou, do GLS virou LGBT, depois virou TQ+, É criaram uma que antes. série de letras para tudo isso e a gente acaba se perdendo um pouco, né? Eu acho que é até legal você trazer isso de uma forma para que a gente possa esclarecer e ficar mais consciente diante dos atos também, né? A hora que a gente se pegar falando, a gente se perceber. Puxa, isso não é legal, isso é errado. Eu me lembro muito que quando começou a onda do trans, aí, mulher trans, homem trans, a gente tem que falar certinho, porque senão causa, dá problema, né? É um preconceito, né? De alguma forma a gente está cometendo. Então, isso tudo também é bom que a gente esclareça aqui nesse nosso bate-papo, na nossa pauta afiada, que hoje, pelo visto, está quentíssima. Tá quente, né? Porque é um tema muito atual, mas realmente, como você disse, essas siglas elas foram surgindo a partir do momento que a sexualidade das pessoas foram aflorando, né? É claro que lá nos anos 80 e 90 essas coisas ainda não existiam, porque mal assumia-se gay ou lésbica.
né? Então a gente tem um exemplo isolado de uma Roberta Close, que foi a primeira transexual assumida do É Brasil. verdade. E depois a gente só veio ouvir sobre transexualidade novamente em 2010, quase 30 anos depois, Puxa, né? tudo isso, Evans. Olha, a gente não contabiliza quando fala, né? Fala, dá um impacto, né? Mas é É, verdade. A gente só veio ouvir isso depois com Nani People em 2010, porque ela estava na TV, na Fazenda, né? Então estava em exposição pública. olha. E aí que foi isso. A Nani Pipo é ótima, né, também. E aí a gente foi vendo que tinha uma necessidade de algumas pessoas que não eram vistas pela sociedade de quererem começar a aparecer e falar: olha, eu existo, eu estou aqui e ninguém me dá atenção. Então, essas coisas, essas siglas começaram a surgir tanto para caracterizar essas pessoas, porque mesmo quando elas vão ao médico ou elas vão em um supermercado, outras pessoas não sabem tratar elas do jeito como elas se olham e por causa disso acaba gerando ali meio que uma humilhação, porque é humilhante uma mulher transexual que um dia foi um rapaz, mas hoje ela se reconhece como uma transexual, e Certo. ir no num estabelecimento do supermercado e a atendente olhar: oi, o senhor tá bem? Sendo que ela é uma mulher. Isso gera uma humilhação para ela. Então, essas siglas, elas realmente confundem um pouco, mas elas não estão aí à toa, Certo. né? São, se Elas fazem necessárias, né? bem. E quanto à gordofobia, que a gente tem que tratar também, que não é menos importante, eu acho que é uma causa social atualmente que está chamando muita atenção pelo fato das próprias mulheres gordas, né? Vamos falar assim, porque gordinha não tem porquê, ela não é gordinha, tem gente que é gorda, e elas têm que sim se amarem do jeito que elas são e não ligar exatamente para o que as pessoas dizem, porque geralmente quem está atacando aquela pessoa gorda, geralmente é aquela pessoa que não está de bem com a sua vida ou de bem com o seu corpo. E por É isso que eu ia simplesmente falar. Às vezes é até um espelho, né, Evas? A pessoa olha aquilo e fala: Nossa, como eu não gosto de mim, como é que ela consegue gostar? Né? então, Causa esse então estranhamento. exatamente. Então, às vezes, a gente ataca no outro aquilo que a gente não tem coragem de assumir na gente. É, aliás, esse é o princípio, né? Esse é o princípio do ataque. É, entre os famosos teve uma comoção, acho, com relação a isso, a questão do gordo. E as piadas de gordo também hoje não se fazem mais presentes, né, Evans? A gente via muito isso, porque o corpo gordo, pela medicina, por exemplo, é um corpo doente, é uma doença, né? Então a gente não sacaneia quem é doente, né? E aí perde o tom. Eu acho que É. muito dessa da piada enviesada para o gordo mudou em virtude disso, né? De ter essa consciência de ser uma doença também, né? E aí a gente percebe que há uma mudança de comportamento, ainda bem, na sociedade, que se você olhar lá nos anos 80, vamos voltar, gente, lá nos anos 80, e você assistir um só episódio como Os que é o nome daquele que tinha? trapalhões. Os Trapalhões, você vai ver que hoje, se passa isso na TV, ele não vende, não ia dar certo. Então, e inclusive já naquela época houve uma super grande polêmica, inclusive com o Ney Matogrosso, que participou de um dos episódios dos Trapalhões, e aí parece que o Didi foi acusado de homofobia. Só que isso só veio ser dito atualmente, né? Foi Entendi. usado Lá na como exemplo. época, não. Na época, não, né? Ele próprio não se ofendeu, até mesmo porque não entendia-se muito daquele assunto de Eu acho que a homossexualidade, própria entende? pessoa não se sente ofendida por não saber também direito como se posicionar diante disso. E, aliás, o estado que mais mata LGBT é São Paulo, né, Evans? É São Aliás, Paulo. o Brasil inteiro é o país que mais mata LGBT no mundo. A nossa sociedade está se encaminhando para essa intolerância mesmo, eu percebo. Né? Você vê que o fato da gente estar tendo que criminalizar esses atos, né, só mostra esse nosso caminhar para essa intolerância. É, é isso mesmo. A mensagem que eu deixo não é para que
existe LGBTfobia, gordofobia ou xenofobia. É porque existe essas fobias, né? E essas fobias existem porque existem pessoas que se sentem melhor que as outras. É isso. É isso. Evans, vou encerrando com você. Preciso chamar a Gi para a gente caminhar ainda mais aqui na nossa live. Muito obrigada aí pela sua, enfim, sempre esse ponto seu apimentado. É gostoso conversar porque você traz assim sempre mais informações. Um Tá certo. beijo e até o próximo programa. Aí, agora sim. Ah, tá linda de vermelho, a dama de vermelho, olha. Esfriou, né? Hã? Esfriou, esfriou, que friozinho, né? Pauta fiada, aqui a gente falando desse preconceito, preconceito velado praticamente dentro da nossa sociedade, né? Os pontos mais críticos estamos falando aqui, que é a xenofobia, a xenofobia, LGBTfobia e gordofobia, né, Gia? Enfim, são coisas que é preciso falar. Fala um pouquinho para nós, então, de todos desses pontos de fobia. No final do ano passado, em novembro, teve aquele caso envolvendo a Cacau, lembra? Cacau Protásio, que ela foi gravar um clipe no batalhão lá do Corpo de Bombeiros. Sim, e aí, é verdade. na verdade, É foi verdade. gravar para um filme, né? E Pro aí filme. saiu áudios bem preconceituosos. Então, assim, são bastante casos que a gente vê, principalmente relacionado à gordofobia. Mas, em contrapartida, eu acredito que hoje a gordofobia tem ganhado voz em relação a gente vê bastante pessoas que se encaixam nesse padrão e que está tendo voz para falar sobre esse assunto nos dias de hoje. Eu vi uma matéria com a Flora Cruz, que é a filha do Arlindo Cruz. Ela tem 17 anos, ela é influencer, e aí ela lida com a gordofobia, com o racismo e também com a questão religiosa dela. E também um comentário que ela fez é que ela sonha com pessoas que possam ter mais representatividade. Por quê? Ela fala que ela quer uma pessoa gorda que represente o papel da personagem principal, não aquela que vai ser a humorista da novela, que é a gorda que faz humor, que faz as pessoas rir. Mas sim a que faz o papel com galã na novela. Mesmo que isso ainda soe de risada para as pessoas, né? Soe como algo, assim, gordofóbico. Algo curioso, ou estranho, né? A gente tem, falando em relação a isso de empoderamento e tudo mais, de quebra de padrão, a gente tem um exemplo super clássico, que é da música Jennifer, do Gabriel Diniz, que faleceu num acidente de avião. Mas aliás, até a atriz principal do clipe é a Marina Xavier, lindíssima. Então, eu acho que foi assim, uma quebra de tabu muito grande. Tipo, ela era a personagem principal, ela era o centro das atenções. Gerou polêmica? Gerou, mas aí acho que a partir desse momento ela ganhou voz. Para mostrar que sim, ela pode ser a personagem principal, ela pode ir nas baladas, ser encontrada no Tinder e muito mais, né? Então, eu acho que essa gordofobia, por isso é preciso falar, a gente não pode deixar, né? A xenofobia, como a gente trouxe aqui, eu também trouxe anteriormente, o Evans comentou um pouquinho sobre xenofobia, e quero que você comente também um pouco, se você já vivenciou isso, se você já presenciou de alguma forma. Então, na verdade, aqui em Boituva, nesses 8 anos que eu moro aqui, eu pude perceber que tem bastante pessoas que vêm da Bahia, que vêm de longe, que moram aqui na cidade. Eu atendo um cliente lá no banco, ele é do Haiti. Então, assim, já me acostumei. Os haitianos. Super me acostumei. Então, ele quer falar as coisas, já sei a língua dele. Mas bastante piadas, as coisas envolvendo o nordestino, enfim, né? Ainda a gente vê muito comum isso. Mas, às vezes, as pessoas até falam sem maldade. É aquele cara lá, o baiano, não sei o quê. Não é por maldade, né? As pessoas acabam se acomodando com isso, né? Gia, um beijo. Obrigada pela sua participação, o seu toque, enfim, sempre trazendo esse brilhantismo, esse sorriso gostoso que a gente fala aqui, né? Sorrindo, e isso é muito bom.
Tchau. Gente, é isso. Encerrando mais uma live. Essa live que a gente falou sobre o preconceito, né? Esse preconceito velado que existe no nosso país. É curioso mesmo, porque a gente às vezes faz uma piada, faz uma brincadeira e nem se percebe quando a gente vê, já está cometendo o preconceito, né? Já tá, parece até acroado dentro de nós, mas a gente tem que começar a repensar nas nossas atitudes, repensar nas nossas falas, né? Em como a gente vem transformando o mundo. É muito importante. Essa transformação começa de dentro para fora. Um beijo, até o próximo programa. Obrigada, tchau, tchau.